Fala galera, fala trader, boa noite. Dia 28 de fevereiro, agora são 20 horas e 13 minutos. Galera, vamos lá. Como é que foi, né? O dia de hoje, o que a gente teve aqui no dia de hoje que foi... a gente pode perceber aqui, né? Pela análise do diário, o mercado tinha deixado alguns dias atrás aqui, num fundo, esse gatilho. Esse gatilho já tinha uma projeção pra gente, né? Projeção do gatilho, né? Caso o mercado chegue lá, confirme e tal. Então ele levou 1, 2, 3 dias para entregar o alvo do gatilho, exatamente nessa região hoje, onde o mercado abriu aqui e já entregou o alvo do gatilho. Então o mercado entregou para a gente aqui o gatilho exatamente neste ponto. Então alvo do gatilho 100% já está ok. Vou nem calcular 200% desse gatilho. Podemos, mas não é o foco, eu geralmente não faço isso, tá bom? Se você quiser, você calcular o 100% do gatilho, aproveitando aqui para matar sua curiosidade, só para matar sua curiosidade, ele vai confluenciar com a média de 611, então já entendam que alvo na média de 611 tem a ver com o gatilho. Vamos lá, galera. Hoje, o mercado ele abriu aqui, nessa região, fez máxima nessa região e fechou aqui. O que nós tínhamos em relação à nossa zona de atuação? Primeiro, que o mercado abriu em cima de 50%, volta para fechar o gap. Não fechou exatamente, né? Aqui no mercado de um dia no diário até parece que fechou, né? Pelo diário ele vem e fecha, mas se a gente olhar exatamente em relação ao ponto exato do fechamento do dia de ontem, ele não fechou o gap em relação ao fechamento do dia de ontem. Então ele fechou em relação a uma máxima feita possivelmente no dia de ontem, mas não o ponto exato onde ele fechou, porque o mercado fecha que abre em gap. Então veja, ele não fecha o gap em relação ao fechamento, ele não toca, não vem buscar o fechamento de ontem, buscou as máximas para poder fechar o gap, ok? Então se isso foi entendido, tudo certo também. O mercado veio aonde? Testou a média de 200 períodos e voltou a subir. De acordo com a nossa confluência, ou de acordo com a nossa amplitude de mínima, se eu marco pela mínima que o candle fez no dia, ele entregou o corpo do candle fechado exatamente na máxima. Ele superou inclusive a máxima, né? E superou, na verdade, a máxima que eu digo da nossa amplitude de 65 pontos. Um outro ponto relevante é, se a gente está trabalhando com amplitude de 65, eu também posso imaginar que eu posso trabalhar as amplitudes de 50% deste movimento. Então, nós tivemos aqui o mercado abrindo no 50%, ele desce, ele não faz um novo 50% aqui embaixo, volta e entrega 50% do volume, aqui exatamente neste ponto aqui, ó, exatamente nesse ponto. Então, no que nós temos, né, de marcação do diário, nós não fizemos ontem as marcações, ontem à noite, né, porque eu não consegui fazer a análise para hoje. Então, galera, ontem eu não consegui fazer a análise para hoje, mas a análise que vocês já conhecem é a partir do quê? Do ponto de fechamento. Então, o mercado fechou, a nossa análise ela viria até aqui. E hoje, o mercado chegou exatamente no ponto. Ele abriu, né, em um gap, mas se a gente contar de onde ele fechou ontem até onde ele chegaria por conta dos 65 pontos da nossa amplitude, o mercado chegou e superou. E além disso, o mercado marcou entre mínima. Por que eu vou marcar mínima? Porque o movimento ele começou aqui embaixo e ele foi lá para cima. Então não justifica eu marcar uma máxima. Se eu estou observando o que o mercado fez e assim que ele abriu, pouco depois ele fez essa mínima e volta a subir, volta a procurar uma tendência de alta, busca uma tendência de alta, busca fazer um candle positivo, um candle comprador, eu vou marcar da minha mínima e vou acompanhando se o movimento vai chegar até o ponto exato, até o ponto específico. Então, assim, esse ponto aqui é o ponto exato da mínima de hoje, né? Então, a gente já tem aí as informações referentes ao dia 28. Hoje, mais cedo, eu fiz algumas operações aqui com vocês, para vocês, na verdade, e a gente tinha marcado aí essas regiões. Tem uma região que o mercado não chegou ainda,
Essa região em rosa aqui tem a ver com o ombro, cabeça, ombro, do movimento de 60 minutos, mas ele está se direcionando, né? Muito possivelmente, no mercado, caso o mercado amanhã continue nessa tendência, ele vem tocar essa zona aqui, tá ok? Então agora vamos para as marcações do dia de amanhã. Então, galera, vamos lá. O que nós temos para o dia de amanhã? De acordo com o fechamento, vamos imaginar que nesse momento nós temos aqui duas zonas de 65 e nós temos também 4 zonas de 32, né? 32,5, enfim. O que o preço pode fazer? O preço pode trabalhar um pouco mais abaixo? Então pode, tá? Se eu fosse analisar aqui a possibilidade, eu teria que imaginar que o preço poderia trabalhar um pouco mais abaixo, porque ele pode abrir num gap e descer, né? E o preço também pode vir procurar trabalhar um pouco mais acima. Mas dentro de uma realidade do que o preço tem feito, mesmo abrindo em gap, tendo em vista que a gente está operando aqui essas regiões, o máximo que eu poderia imaginar aqui, nesse momento, assim, de uma forma mais plausível, seria que o mercado viesse buscar ainda uma região de 50% aqui. Ou seja, é como se ele pegasse aqui, caso ele abra num gap, ou caso ele venha com certa força, é como se ele viesse deste momento aqui, ó, desse 50%, da nossa amplitude até esse canal aqui. Então, visto que agora a gente já marcou aqui para não causar confusão, acho que vocês entenderam, né? Eu tenho uma amplitude de 65, se eu estou medindo daqui para cá, eu tenho 65 também, tá? Então, vou apagar aqui esse retângulo aqui para não atrapalhar a nossa visualização. Então, pessoal, as áreas em que nós podemos aqui perceber amanhã, possíveis áreas onde o preço pode atuar amanhã. Primeiro, ele pode vir para fechar essa nossa zona aqui do ombro, cabeça, ombro, do gráfico de 60 minutos, é uma zona. O preço pode vir trabalhar abrindo nesse 50% da amplitude em referência à amplitude. Eu não estou falando de 50% do dia. Tá? 50% do dia também é um ponto estratégico no gráfico, mas eu não estou considerando isso aqui agora. Caso você amanhã abra o gráfico, vou marcar o 50% do diário. Bacana, show de bola, está dentro, vale, está dentro da análise gráfica, está dentro da análise técnica. 50% entre mínimas e máximas também tem a ver com um Fibonacci, eu puxo uma Fibonacci entre a mínima e a máxima, enquanto 50%, então isso é super válido. Mas eu vou me ater aqui às nossas marcações da amplitude, tá? Pelo amor de Deus. Vamos lá. Então, amplitude, eu tenho aqui ó, o preço trabalhando dentro de um range, o preço vindo buscar uma região mais acima. O preço pode vir mais para baixo? Pode, ele pode buscar uma amplitude daqui para cá, ele pode buscar até uma amplitude daqui para cá, que seria isso aqui, ó. Ele pode buscar até uma amplitude daqui para cá, né? Vai depender de como o mercado, né, big players, mercado externo, o que pode acontecer no Brasil para derrubar o dólar, o Banco Central leiloando o dólar, enfim. Então, muitas coisas podem acontecer. Então, mas o que eu quero me ater a vocês são os pontos exatos. É os 50%, a mínima da amplitude, a máxima da amplitude, falando desse canal. Nesse outro canal de amplitude eu tenho a mínima aqui, o 50% aqui, a máxima aqui. Caso o preço vá trabalhar mais acima, eu tenho a mínima da amplitude, 50% da amplitude, 100% da amplitude. Notem que nesse caminho eu tenho zonas, aí eu vou entrar aqui numa coisa bem interessante, que são as nossas zonas de briga, me baseando pelo diário. Então, olha onde são as zonas de briga. É o Dushan que eu tenho aqui em cima, o alvo do ombro, cabeça a ombro, é a região de 611 períodos, essa outra região de 377, essa outra região aqui, ó, de 200 períodos, está justamente aqui, ó, 200 períodos está em cima da mínima da nossa amplitude, tá legal? Então, essas são zonas de briga a partir do diário, certo? A partir do gráfico de 15 minutos, por que eu vou analisar o gráfico de 15 minutos? Porque eu passo a ter, a partir do gráfico de 15 minutos, eu passo a visualizar outras regiões de briga. Okay? Onde é que a gente tem aqui, galera, pelo gráfico de 15 minutos, região de briga? Você consegue enxergar? Ó, essa zona aqui, ó, olha onde o preço brigou muito hoje, aqui, ó, essa região aqui. Aqui é uma zona de briga que nós temos. Em cima dos 50%, que nós já marcamos no diário, ó, outra zona de briga. No fundo, outra zona de briga. Tá vendo como as coisas se encaixam? Vejam que essa zona de briga aqui está em cima da onde? Olha o canal de Dutch aqui embaixo. O mercado subiu, marcou, veio. O canal de Dutch ele é anterior. Ele é anterior. Tá ok? Importante ressaltar isso com vocês. Esse canal de Dutch é anterior a esse movimento. E o preço chega no canal de Dutch e começa a segurar aqui. Então eu uso o Dutch para várias informações do mercado. Uma delas é entender que se o mercado retornar ao Dutch, ele pode ter uma zona de briga. E isso aconteceu aqui, ó, bem forte.
Tá bem, pessoal? Então, sempre da mesma forma, né? O preço ele pode abrir nas zonas de fechamento diretamente, pode abrir próximo aos 50%, e aí de repente ele pode fazer um movimento retornando para fechar o gap, ou ele continua na sua movimentação para baixo, ou ele abre, fecha o gap e volta a descer. O preço ele pode abrir aqui, ó, num gap de baixa, próximo às zonas aqui. No 15 minutos eu tenho o quê? 200 períodos aqui embaixo, e eu tenho aqui também as duas zonas que cruzaram hoje aqui, ó. As duas médias, a 377 e 611, cruzaram hoje aqui. Então tem essa região onde as médias estão aqui confluenciando, estão muito próximas, né? A média de 200 períodos, a 377 e a 611. Elas estão aqui exatamente nesse ponto. O que o mercado vai fazer amanhã? Galera, a gente não sabe. A gente só passa a ter uma ideia de acordo com as medidas que a gente faz, as medições que a gente faz no mercado, e a gente vai trabalhando de acordo com o que o mercado vai fazendo, ok? Então, o mercado ele entregou para a gente, olha como ele entregou aqui, ó, uma amplitude, ele entrega uma amplitude, né? O mercado, ele, por essa medida aqui, ó, o mercado ele abre, quando ele desce, ele entrega 50% de uma amplitude para baixo, veja, ele entregou ó, 50% da amplitude para baixo, que nos últimos dias significava 100% dos 32, 33 pontos que a gente buscava. Então o mercado ele entrega isso para baixo, depois o mercado devolve essa métrica para cima e o mercado vem novamente e entrega mais 33, 32 pontos aqui em cima, dentro da nossa medida. Ele foi muito mais do que isso. Eu estou falando dentro da nossa medida, dentro do nosso parâmetro de amplitude do diário. Tá bom, pessoal? O mercado ele já fechou acima dessa região, ou seja, já fechou dentro da nova amplitude no 15 minutos. Vamos entender se ele vai fechar para baixo e reverter, ou vir buscar os 50% para depois subir, tá? Vamos entender se ele vai abrir nessa região e vir fechar o gap. Se ele abre nessa região, desce um pouco, só um pouco, sobe e vem e nos entrega de novo aqui uma amplitude, mais uma amplitude entre 50% e 50%, tá? Isso aqui eu já expliquei para vocês no canal. O nosso alvo do ombro, cabeça, ombro está aqui, ó, muito próximo. O mercado pode inclusive abrir aqui no alvo, descer, fechar o gap e voltar a subir. É importante analisar essas informações amanhã no mercado, tá bom, galera? Então é isso aí que eu tenho para vocês. Muito obrigado mais uma vez. Um forte abraço. Gostaria de pedir, como sempre, inscreva-se no canal, deixe o seu like. E se você tiver alguma dúvida sobre as nossas informações que nós passamos aqui, por favor, coloque nos comentários. Se você discorda de alguma coisa, por favor, coloque nos comentários. Vai ser de grande valia a sua ajuda, a sua opinião para o crescimento do nosso canal. Outra informação importante que eu tenho a dizer para vocês eu falo muito sobre a amplitude do diário e eu vou deixar aqui embaixo um link que é uma aula sobre de onde surgiu, como a gente começou a fazer esse tipo de medição da amplitude do diário e como eu coloquei isso e adaptei isso dentro do meu trade, dentro das minhas observações de scalp. Eu já utilizei para fazer position, mas eu tenho um perfil e eu gosto muito, eu sou apaixonado pelo day trade, minha primeira paixão, e a minha segunda paixão dentro do day trade é o scalp, eu não tenho como negar isso. Então eu faço scalps me baseando nessas linhas, nesses movimentos e nas zonas de briga que o mercado vai marcando para a gente de acordo com a movimentação do dia. Então eu faço as marcações no dia anterior, mas amanhã o mercado vai me contar uma história e de acordo com a história que o mercado for me contando amanhã, eu também vou tomando as minhas decisões de scalp, as minhas decisões dentro do trade. Galera, muito obrigado do fundo do coração de Salim Salomão. Que Deus abençoe a todos.